Marido trai a esposa, mas ela recusa a vingança. A lição de perdão na Caatinga que deu a ele uma riqueza inesperada. No pequeno povoado de Serra Branca, encravado no sertão da Paraíba, em 1955, todos conheciam a história de Maria Bonita e José Ferreira, Zé, como o chamavam. Não tinham terras ou gado. Eram apenas um casal pobre tentando sobreviver na Caatinga. Eram conhecidos por algo que no sertão vale mais que ouro: exemplo de amor verdadeiro. Maria Bonita, nome dado pela bondade que irradiava, tinha 32 anos quando tudo desmoronou. Mulher simples, pele queimada pelo sol, mãos calejadas de tanto trabalhar, mas com um sorriso que iluminava. Casara-se com Zé havia 12 anos e tiveram 3 filhos: João, 10, Severina, 8 e Antônio, 5. Zé era vaqueiro nas terras do Coronel Justiniano, trabalho honesto que mal dava para sustentar a família. Acordava antes do sol, voltava à noite, sempre cansado, e até então sempre com um beijo para a esposa. Mas nos últimos 6 meses, algo mudara. Zé começara a chegar tarde, cheirando a perfume estranho, com manchas de batom no pescoço e mentiras. Fiquei ajudando o coronel. Tive que buscar gado. Parei na venda e perdi a hora. Maria não era tola. Sabia, mas fingia não saber por medo. Medo de perder o marido, de ficar sozinha com 3 filhos, de ser a mulher abandonada que todos olhariam com pena. Mas a verdade se revela. Numa tarde de sábado, ao buscar água no açude, ela viu Zé ali, abraçado com Rosa, filha do coronel, moça de 20 anos. Beijavam-se sem vergonha. Maria não gritou. Virou-se e voltou para casa com o pote vazio, porque esquecera o motivo de ter ido. Nas semanas seguintes, chorava todas as noites mordendo o travesseiro para que os filhos não ouvissem. A humilhação era pior que a dor. Logo todos no povoado sabiam e cochichavam. Algumas mulheres deram conselhos. Larga ele, Maria. Homem traidor não muda. Você merece melhor. Mas para onde ir? Sem profissão, com 3 filhos, no sertão de 1955, mulher abandonada era marcada. Foi Dona Quitéria, a parteira, quem confrontou Maria. Menina, todo mundo sabe menos você. Eu sei, Dona Quitéria, respondeu Maria. E vai fazer o quê? Vai deixar ele continuar te traindo? Pois eu sei, disse a velha. Se fosse comigo, eu dava o troco. Esperaria o momento certo e destruiria ele. Vingança, minha filha, às vezes é justa. A semente da vingança foi plantada. 3 semanas depois, Zé apareceu em casa no meio do dia, cambaleando, rosto inchado e sangrando. Maria correu para ajudá-lo. O que aconteceu? O coronel... Zé mal falava. Descobriu que eu e Rosa... Me deu uma surra. Me expulsou. Disse que se eu pisar nas terras dele, me mata. Ele caiu no chão chorando. Maria, eu estraguei tudo. Perdi o emprego. Perdi tudo. Rosa disse que foi só diversão. Eu fui tolo. Maria olhou para aquele homem que jurara amá-la e sentiu nada. Nem pena, nem amor, nem raiva. Apenas vazio. Levanta, disse ela sem emoção. Vai lavar esse rosto. A notícia espalhou-se. Zé fora expulso. Nenhum fazendeiro o contratava. As pessoas vinham até Maria com expectativa mórbida. Vai expulsar ele também? Vai largar ele para ver se sobrevive? Vai procurar outro homem e mostrar para ele? Dona Quitéria, agora é sua chance. Ele está no chão. É a hora de você se vingar. Maria ouvia em silêncio. À noite, pensava em como seria doce virar as costas, pegar os filhos e ir embora. Seria justo. Qualquer pessoa faria. Mas Maria não era qualquer pessoa. Havia outra voz dentro dela, pequena, persistente, vinda de uma fé que ela nem sabia que possuía. Uma semana depois, Zé adoeceu. Febre alta, tosse com sangue, fraqueza. O curandeiro diagnosticou tuberculose avançada. Sem tratamento adequado, não duraria 6 meses.
Maria ficou ao lado do marido delirando e enfrentou a escolha mais difícil. Todos esperavam que ela o abandonasse agora. Afinal, ele a traíra, humilhara e agora era um peso para a família. Dona Quitéria insistiu. Maria, pensa nos filhos. Esse homem vai arrastar vocês para baixo. Gasta o pouco que tem com remédio que não vai curar. Larga ele. Ainda dá tempo de salvar seus filhos. Maria olhou para Zé, sudorento, tremendo, tossindo sangue, e para os filhos, que não entendiam. Fechou os olhos. A decisão definiria não só o destino de Zé, mas quem ela seria, o exemplo para seus filhos. Seria a mulher da vingança justa? Ou a mulher do perdão impossível? Comente. Se estivesse no lugar de Maria Bonita, você se vingaria ou perdoaria? Seja sincero. O que seu coração mandaria fazer? Deixe sua resposta nos comentários e vamos para o desfecho que ninguém esperava. Maria Bonita abriu os olhos depois daquela oração silenciosa e olhou para Dona Quitéria com uma serenidade que a velha nunca vira antes. Não vou abandonar ele. Dona Quitéria quase caiu da cadeira. Você está louca, menina? Depois de tudo que ele fez? Depois de tudo que ele fez, confirmou Maria firme. Porque se eu abandonar ele agora, vou me tornar igual. Vou provar que amor só vale quando é conveniente, que compromisso só vale quando não custa nada. E não é isso que quero ensinar aos meus filhos. Mas ele te traiu? Te humilhou? Não merece seu perdão? Eu sei, disse Maria serena. Mas perdão não é sobre o que a pessoa merece. É sobre quem eu escolho ser. E escolho ser mulher que perdoa. Não porque é fácil, mas porque é certo. Dona Quitéria balançou a cabeça e foi embora, murmurando sobre insanidade. E todos no povoado tiveram reação parecida. Chamavam Maria de tola, covarde, sem amor próprio. Mas Maria não se importava. Cuidou de Zé como se ele nunca a tivesse traído. Dava-lhe remédios, limpava o suor, segurava sua mão quando a febre o fazia delirar. E quando ele, lúcido, chorava e pedia perdão, ela dizia: já perdoei. Agora você precisa perdoar a si mesmo. Os meses passaram. Zé não melhorava, mas também não piorava. A situação financeira piorava a cada dia. Maria vendia o que podia, lavava roupa para fora. Mas não era suficiente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um forasteiro chegou ao povoado numa manhã de céu claro. Era homem de meia idade, bem vestido, com ar de quem vinha da cidade grande. Perguntou pela casa de José Ferreira. Maria o recebeu na porta, desconfiada. Sou doutor Almeida, de Campina Grande. Preciso falar com José Ferreira. Ele está muito doente. Eu sei, é por isso que vim. O médico examinou Zé longamente e depois disse: a situação é grave, mas não sem esperança. Há um novo tratamento para tuberculose. É caro, mas eficaz. Vim aqui porque ouvi falar dele. Como ouviu? Perguntou Maria. Um paciente meu, comerciante rico, contou sobre este povoado e mencionou algo que me tocou. Uma mulher que cuida do marido que a traiu, quando todos esperavam que o abandonasse. Nunca vi tamanha demonstração de caráter. Vim ver com meus próprios olhos. Se fosse verdade, ofereceria meus serviços de graça. Maria ficou em silêncio. De graça? De graça, confirmou o médico. Porque num mundo onde todos escolhem vingança, encontrar alguém que escolhe perdão é raro demais. Médicos também precisam curar esperança. O tratamento começou naquela semana. Dr. Almeida vinha 3 vezes por semana, trazendo remédios e monitorando o progresso. E, milagrosamente, Zé começou a melhorar. Mas não era só o corpo dele que se curava, era a alma. Numa tarde, já conseguindo sentar, Zé segurou a mão de Maria. Por que você ficou? Depois de tudo que fiz, por que não me abandonou? Maria pensou antes de responder. Porque lembrei do que minha mãe dizia. Perdão não é esquecer o que te fizeram. É decidir que o erro do outro não vai definir quem você é. Se eu te abandonasse, seria definida pela tua traição.
Mas perdoando, sou definida pela minha escolha, pela minha força, pelo meu caráter. Zé chorou. Eu não mereço você. Não, sorriu Maria. Mas amor verdadeiro nunca foi sobre merecer. É sobre escolher. 6 meses depois, Zé estava curado e mudado. Não era mais o homem que traíra a esposa, mas um homem humilde, grato e consciente do milagre que recebera. Não apenas a cura da doença, mas a do casamento. Mas o milagre não parou aí. O comerciante de Campina Grande, seu Aristides, veio pessoalmente ao povoado. Ouvi sua história, Dona Maria, disse. Preciso de um casal de confiança para administrar um armazém. Não é caridade, é negócio. Preciso de pessoas honestas. E depois do que ouvi, sei que encontrei as certas. O salário era 3 vezes o que Zé ganhava como vaqueiro, com casa melhor e escola para os filhos. Maria e Zé aceitaram e prosperaram. Não ficaram ricos, mas viveram com dignidade. Os filhos estudaram. O casamento, que todos pensavam morto, ressuscitou mais forte que nunca. Zé nunca mais olhou para outra mulher. Não por medo, mas por gratidão. Por saber que tinha algo que muitos nunca encontram, uma mulher de caráter inabalável. Anos depois, quando João, o filho mais velho, fez 15 anos, perguntou: Mamãe, é verdade que o pai te traiu e você ficou com ele mesmo assim? É verdade. Por quê? Porque coisas fáceis raramente são certas, e coisas certas raramente são fáceis. Ela colocou a mão no ombro do filho. Perdoar seu pai foi a coisa mais difícil que já fiz. Doeu mais que a traição, porque a traição aconteceu uma vez. O perdão, precisei escolher todo dia. Escolher não guardar rancor. Ver o homem que ele podia ser, não o que foi. E valeu a pena? Maria olhou para Zé brincando com Antônio, para a casa confortável e os filhos saudáveis. Valeu, respondeu. Porque aprendi que perdão não é fraqueza, é força. É dizer, você me machucou, mas não vou deixar que isso me transforme. Vou escolher ser melhor que a dor. E essa lição, a de Maria Bonita, espalhou-se pelo sertão. A mulher que perdoou o imperdoável e, ao fazer isso, salvou não só o casamento, mas a si mesma. Vingança traz satisfação passageira. Perdão traz paz duradoura. E paz é a única riqueza que realmente importa. A lição final não é aceitar traição, nem permanecer em relacionamentos abusivos. É algo mais profundo. Perdão é libertação. Quando escolhemos perdoar, não dizemos que o erro foi certo, apenas que não carregaremos mais a mágoa. Maria Bonita poderia ter se vingado, poderia ter sido justificada, mas teria vivido amarga. Em vez disso, escolheu o caminho mais difícil, e Deus a honrou com algo muito maior, um lar restaurado, filhos íntegros e paz de consciência. Se você vive dor, traição ou injustiça, lembre-se de Maria Bonita. Perdoar não é ser fraco, é ser livre, é escolher paz em vez de vingança, é ser definido pelo caráter, não pela ferida. E quando fazemos essa escolha impossível, Deus vê e recompensa de formas que jamais imaginaríamos. Inscreva-se no canal Lições da Caatinga para mais histórias que inspiram. Deixe seu like se a história de Maria Bonita tocou seu coração e comente. Qual foi a maior lição que você aprendeu hoje? De qual cidade você está nos assistindo? Compartilhe esta história com alguém que precisa aprender sobre o poder do perdão.